Por que o vidro é a melhor invenção da humanidade? No ano de Vambora. 1915, as maiores potências da Europa batalhavam na Primeira Guerra Mundial. E em meio a uma guerra conhecida por campos de batalhas históricos e sangrentos, uma tecnologia parecia estar dando uma vantagem desigual para um dos lados. Desde o início do conflito, os soldados britânicos enviados às trincheiras eram alvos fáceis para a artilharia alemã. Se você voltasse no tempo e conversasse com alguém daquela época, nada levaria a acreditar que a Tríplice Aliança seria derrotada. E a razão é que os alemães praticamente detinham o monopólio de um componente crucial para os esforços de guerra. O desespero dos inimigos era tanto que o governo do primeiro-ministro britânico da época chegou a fazer campanhas pedindo para a população ajudar com doações. Só que nós não estamos falando de dinheiro. As doações pediam um item muito específico, que você provavelmente tem de sobra na sua casa. A necessidade de mudar a maré da guerra era tanta que toda a população do país se envolveu. Até o rei e a rainha enviaram itens pessoais para ajudar nos esforços de guerra. Mas, afinal, que peça era essa? Nós estamos falando de vidro. Mas não de qualquer vidro. O governo britânico pediu encarecidamente para os seus cidadãos doarem vidro óptico, que era a matéria-prima das lentes de lunetas e binóculos que ajudavam no campo de batalha. O vidro é um material tão comum hoje em dia que nós nem paramos para pensar em como ele é revolucionário. E se você ainda não está convencido, calma que a história do começo do vídeo fica ainda mais bizarra. A campanha de doações do governo britânico não foi o suficiente. E com os avanços em lentes, lunetas e binóculos, as armas inimigas tinham alcances que podiam passar dos 2 quilômetros. O problema é que a principal fornecedora ficava no país inimigo. Isso forçou o governo britânico a ter que negociar com o próprio inimigo, a Alemanha. Para sorte dos ingleses, a Alemanha precisava de borracha. E o que se seguiu foi uma operação secreta envolvendo espiões de 2 países que ativamente estavam em guerra um com o outro para trocar borracha por binóculos. Nós não sabemos ao certo como que o Caraca, maluco. Que doideira, cara. Os caras em guerra fazendo negócio, né? Pra tu ver como é que o mundo é, né? vidro foi descoberto, ou Que muito menos loucura, quando. meu irmão. O vidro, ou pelo menos objetos derivados dele, são encontrados em registros históricos em diversos lugares diferentes no mundo inteiro. Quando a tumba do faraó Tutankhamon foi descoberta, o seu colar continha uma pedra curiosa, meio amarela. Diferente das outras pedras preciosas geralmente encontradas em tumbas. Balinha de gengibre, mané. Cara, Tempos depois foi maneirinho. descoberto que esse tipo de vidro era encontrado em uma região específica deserta da Líbia, provavelmente formado quando um meteoro explodiu na atmosfera há cerca de 29 milhões de anos. Mas a maioria das pessoas fica surpresa quando descobre que, mesmo sendo extremamente comum, ainda tem muitas coisas que nós não entendemos sobre o vidro. Para começar, a estrutura molecular dele lembra de um líquido, com as moléculas não muito organizadas. Mas ao mesmo tempo, ele se comporta como um sólido. E você provavelmente já ouviu alguém dizer que o vidro, na verdade, é um líquido com viscosidade muito alta, o que não é verdade. Tecnicamente, o vidro é um sólido amorfo, porque ele se comporta como um sólido sem ter estrutura molecular organizada como as que nós encontramos nos sólidos, o que é uma consequência do resfriamento rápido quando ele é produzido. E falando em fazer vidro, você também já deve ter ouvido falar que é só derreter areia. O que é uma meia-verdade. O principal componente do vidro é o dióxido de silício, popularmente conhecido como sílica. Mas nem todo grão de areia é igual. Porque mesmo que a maior parte da areia no planeta Terra seja composta principalmente por sílica, a composição exata vai interferir muito no vidro final. Por exemplo, adicione a quantidade certa de carbonato de sódio, a famosa soda, como diria Sócrates, e você tem o cristal, ou o vidro soda-cal, muito usado para fazer garrafas e janelas. Esse tipo de vidro é de longe um dos mais fabricados no mundo. Se você adicionar entre 5 a 13% de trióxido de bório, você acaba com um vidro altamente resistente a choques térmicos. Esse é o vidro borosilicato. Mas você talvez o conheça pelo nome da marca que começou a produzi-lo em larga escala em 1915, Pyrex. Mas se você quiser explorar os limites... Que isso? O vidro do copo é diferente do Pyrex, mano. Pra mim, essas louças eram, tipo assim, tudo da mesma linhagem de vidro, né? Vamos dizer assim. Não, pior que eu tô entendendo, mano. Até então, até agora ele não saiu, tipo, não saiu, né? Do meu campo de entendimento. Salve, Joboso! capacidade humana de criação de novos materiais, ao invés de fazer vidro, nós podemos usar a areia e toda a sua sílica para extrair o elemento silício puro e fazer os wafers que são a base de toda a computação de dispositivos eletrônicos modernos. Só que, para isso,
você precisa atingir um grau de pureza de silício de cerca de 99,999999%. 100%. Isso são 9 noves. Só que o ponto que eu quero trazer aqui não é explicar todos os tipos de vidro que você pode fazer, até porque isso seria meio óbvio para um vídeo do Ciência Todo Dia. O ponto que eu quero demonstrar é que, de certa forma, o vidro não só esteve presente, como também foi o responsável por uma das maiores revoluções intelectuais que a humanidade já passou. Se você fosse para Veneza por volta do século XIII, provavelmente ouviria falar dos vidros de Murano. Murano é, na verdade, um conjunto de pequenas ilhas próximas à cidade, que por séculos deteve o monopólio das técnicas mais avançadas de vidro. Mas isso só aconteceu porque o vidro se tornou um produto tão importante economicamente para a região que uma lei de 1291 obrigou todos os fabricantes de vidro a se mudarem para lá. E quando eu digo que era importante, eu falo muito sério. Os caras lançaram o clã do fabricante de vidro, né? Irmão, tu quer ser do clã do fabricante de vidro? Vem pra cá. Aqui é a terra do vidro. Salve, Cavazar. A ideia era proteger os segredos da fabricação do vidro e evitar que competidores descobrissem como replicar as técnicas. As pessoas que trabalhavam nas fábricas não podiam sair da ilha sem permissão do governo. E fazer isso, ou revelar segredos da fabricação, era punido com morte. Murano virou uma espécie de laboratório que, ao mesmo tempo, desenvolvia arte, química e física. Os produtores de vidro de Murano foram os responsáveis por diversas inovações no processo, e criaram vidros tão complexos que impulsionaram um salto gigantesco para a humanidade. Quando nós pensamos na Renascença, nós geralmente pensamos nas obras de arte do período, e como elas romperam com as tradições anteriores. Mas o que pouca gente associa é como o vidro esteve presente por trás de tudo isso. Espelhos e lentes possibilitaram o avanço não só de observações e perspectivas, mas também do nosso entendimento do universo. Quando Galileu apontou seu telescópio para o céu e fez as primeiras observações da história de que o planeta Júpiter tinha luas, a luz do planeta estava chegando até os seus olhos e sendo ampliada pelas lentes de vidro no tubo óptico. Ou quando Isaac Newton descobriu que a luz branca do Sol, na verdade, é composta por diversas cores que formam um espectro de luz visível, essa luz também passou por um prisma que era feito de vidro. É difícil imaginar em que ponto a ciência e tecnologia humanas estariam atualmente se o vidro não fosse um material viável e manufaturado em larga escala como foi nos séculos passados. E esses são apenas alguns exemplos pontuais, mas muito importantes, porque eles demonstram o impacto que um único material foi capaz de ter na história da humanidade. Mas eu também não quero que vocês tenham a falsa sensação de que o vidro já cumpriu o papel que ele deveria na história da civilização e que a era de ouro dele está no passado. A revolução do vidro não é um evento que aconteceu, ela ainda está acontecendo. Essa trilha sonora de A Trajetória do Herói me pega muito, né? Me deixa até... E aí, vambora? Fala que tesão é esse do vidro? No mundo atual existe uma tecnologia que você usa diariamente, cuja própria existência é quase um milagre. Nós estamos rodeados de chips de silício e literalmente estamos transformando pedras em máquinas pensantes. Atualmente, transistores, que são as partes mais essenciais da computação, são medidos no tamanho de átomos. Em 1970, um microchip tinha cerca de 1000 transistores. Atualmente, um microchip que cabe na ponta do seu dedo comporta 57 bilhões deles. Nossa Só que para Senhora. atingir esses tamanhos, a humanidade teve que criar o espelho mais liso da história. O processo usado é chamado de litografia ultravioleta extrema, e Nossa. conceitualmente ele não é tão complicado. De maneira bem resumida, na litografia uma fonte de luz ilumina uma máscara que funciona como se fosse um molde do circuito que será impresso no wafer de silício. Depois de passar pela máscara, a luz é focalizada usando lentes especiais até que os componentes atinjam o tamanho necessário. Mas se conceitualmente o processo não é complicado, na vida real a história é outra. A luz ultravioleta é absorvida por quase tudo, até mesmo o ar. Por causa disso, todo o processo precisa ser realizado no vácuo, dentro de uma câmara isolada. Dentro dessa câmara, um conjunto de espelhos focaliza a luz ultravioleta. Esses espelhos são os mais lisos já feitos pela humanidade. Eles são tão lisos que, se você aumentasse eles até terem o tamanho do estado de Goiás, a diferença entre o ponto mais alto e o mais baixo seria de apenas 0,1 milímetros. E não é só a superfície que requer precisão. A posição dos espelhos é tão precisa que, se eles fossem usados para refletir um laser até a superfície da Lua, eles conseguiriam atingir uma bola de ping-pong. A verdade é que é graças ao vidro que a humanidade pôde estudar a ótica. Doideira, E graças à ótica que nós chegamos ao estágio tecnológico que nós nos encontramos hoje. Não é tão fácil assim encontrar exemplos históricos de tecnologias que claramente desencadearam progresso tanto tempo depois de serem descobertas. E o vidro é um dos melhores exemplos. Seja o seu uso ornamental e decorativo, para decompor a luz do sol,
cravar componentes na escala atômica em chips ou nos ajudar a enxergar o passado remoto do universo, o vidro esteve presente esse tempo todo. Mas pessoalmente o que mais me fascinou enquanto eu pesquisava e escrevia esse roteiro foi entender o quanto da civilização moderna depende do vidro. Nós não teríamos celulares, internet ou muito menos computadores se alguém no passado não tivesse usado esse material invisível para estudar ótica. E isso é ao mesmo tempo fascinante e assustador. O vidro é tão comum atualmente que nós nem paramos para apreciar o quão incrível é o fato de nós termos um material que nem esse. E eu espero que vocês tenham ficado Doideira, tão né, fascinados. viado? Tipo assim, todo esse avanço tecnológico no que diz respeito à nanotecnologia só existe por causa do vidro, pô. É isso. Não é. Cara, que doideira, né, viado? Tipo assim, é literalmente. É por isso que os caras conseguem criar esses chips cada vez menores, né? E tem um vidro para dar suporte para eles de enxergarem, etc e tal. Que doideira, né, mano? Obrigado. Aqui, ó. Se você tem uma taça de vidro, um copo de vidro perto de você nesse momento, ó. Muito obrigado, senhor vidro, por tudo que você fez pela nossa humanidade, tá bom? Tem que agradecer. Tem que agradecer. Equipe pé no chão.